Olá, irmãos. Que grande alegria estarmos juntos mais uma vez. Então, nós vamos dar continuidade, hoje é a quarta aula, sobre esse curso, esse pequeno curso sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Queria logo lembrar a cada um que eu tinha marcado 5 aulas, mas pelo visto nós vamos fazer em 7 ou 8, porque é meia hora ou menos de meia hora por dia, tá certo? E nós vamos terminar com um momento de adoração, rezando sobre a vida dela e o que a vida dela tem a ver com a nossa história, tá certo? Então se prepare que a gente deve fazer 7 ou 8 aulas, tá bom? 7 aulas e mais um momento de adoração ao Santíssimo, rezando sobre tudo o que a gente falou. Então, eu queria só lembrar que ontem nós terminamos falando do primeiro filho espiritual, E antes disso, com 13 anos para 14, ela teve a sua conversão na noite de Natal. Nós sabemos que Teresinha, ela foi a 9ª filha, do casal, mas os pais perderam 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Então ela tinha mais 4 irmãs, Maria, a mais velha, Paulina, Leônia e Celina, Então antes da noite do Natal, na verdade Paulina já estava no Carmelo, e Leônia entra para as Clarissas e Maria entra para o Carmelo de Lisieux, ficando somente Teresinha e Celina com o pai. Mas antes do Natal, no final deste ano, Leônia retorna para casa, dessa experiência que ela foi fazer na casa das Clarissas. Tá certo? Só para a gente entender o contexto da família, as irmãs, os nomes, a cronologia. A mais velha era Maria, depois Paulina, que fez o papel de mãe de Teresinha, depois que a mãe dela morreu, depois Leônia, depois Celina, tá certo? Depois daquele primeiro filho espiritual, daquela experiência com aquele jovem, onde ela disse, eu quero só um sinal, Senhor, de que ele se arrependeu, mesmo que ele não se confesse, leva esse rapaz para o céu, converte o coração dele, tem misericórdia dele. E aí ela vê no jornal o padre do lado do rapaz, na hora de ser guilhotinado, o jovem beija o crucifixo. E aquilo ali foi um espanto e uma grande alegria para ela, porque ela disse, Deus escutou a minha prece, esse rapaz está no céu, esse rapaz está na glória. O primeiro filho espiritual de Teresinha. Então é uma experiência muito bela. E nós terminamos a aula passada perguntando quem são os nossos filhos espirituais. Você fez memória dos filhos espirituais que Deus lhe deu? E tem rezado por eles? Depois dessa experiência com o filho espiritual, Teresinha visita o Papa Leão XIII para apresentar o seu pedido de entrada no Carmelo. Foi quando ela penteou o cabelo assim, como essa foto que vocês veem aqui ao fundo. Porque dizia ela, eu preciso ficar com cara de adulta, e ela fez esse penteado para parecer mais adulta, com apenas 14 anos. Eu acho linda, para mim é a foto mais bela de Teresinha, é essa. Essa menina tinha cada coisa, coisas de menina e coisas de mulher, como eu já falei, a grande contradição que havia dentro de Teresinha, Mas ela tem uma alma linda, que alma linda, mesmo diante das dores e dos sofrimentos. E o Papa, ele não aceita o pedido de Teresinha, ele pede para Teresinha esperar. E somente com 15 anos e 3 meses, ou seja, um pouco mais de um ano depois, Teresinha entra no Carmelo. Teresinha, o Papa concede, porque era muito jovem, menor de idade, não tinha como uma criança, Então precisou mesmo da anuência papal para que aquela menina de 15 anos, ela entrasse no Carmelo. E ela entra. Com 15 anos e 6 meses, Teresinha diz que fez uma confissão que gerou libertação dos sofrimentos espirituais e psicológicos que ela trazia. Então ela diz que aquela confissão foi um divisor de águas na minha vida. Ali foi uma libertação, eu me senti desamarrada daqueles pesos, daqueles fardos, daquela dor, daquela amargura. Foi uma confissão libertadora. E aí eu pergunto a cada um de nós, como tem sido a nossa vida sacramental, A confissão, ela tem um poder de cura muito grande. A gente tem ido se acusar mesmo diante de Deus, porque a gente vai para o padre, mas ali é a presença de Deus para nós,
ou a gente tem ido acusar os outros, né? A confissão tem nos libertado, tem nos desamarrado do que pesa sobre nós, verdadeiramente, dos nossos fardos, dos nossos pecados. A nossa confissão, ela tem nos levado verdadeiramente para Deus, ela tem nos ajudado a caminhar na vontade de Deus, ou as nossas confissões servem mais para acusar os outros? É bom a gente refletir também sobre isso, não é? Então, com 16 anos, a recaída da doença do pai, né? A doença psicótica do pai, quando ela tem 16 anos. O pai começa o processo de recaída, né? Dos transtornos psíquicos. Com 16 anos, a ocupação do noviciado dela era varrer o refeitório. Algo muito simples. Terezinha, gente, não fez coisas extraordinárias. Foi uma grande santa, mas a vida dela, ela santificou-se pelo ordinário de cada dia, por viver bem cada coisa. Ela tinha medo de aranha, e o refeitório aparecia muita aranha, né? Então ela dava gritos mesmo com medo da aranha, mas ela não deixava de varrer o refeitório por isso não. Então foi uma santa que pegou o ordinário da vida e santificou, e colocou Deus nas pequenas coisas. Ela não fez grandes coisas, né? Ela foi a santa das pequenas coisas, literalmente, né? Porque descobriu que se fizesse bem cada coisa e vivesse bem o momento presente, ela ia trilhar um caminho de felicidade, de santidade, e assim aconteceu. E a impressão que eu tenho é que Deus tinha muita pressa com Terezinha, né? Como anda o nosso processo vocacional, espiritual de santificação, de santidade, de busca de santidade? Penso que uma das grandes características de Terezinha, mesmo com todas as meninices dela, era a docilidade à vontade de Deus. O desejo de santidade, essa docilidade, a adesão à vontade de Deus para a vida dela. E por isso a pressa de Deus. E por isso eu tenho a impressão de que ela dava mais sims para Deus do que nãos. Como tem sido as nossas adesões ao que Deus nos pede, ao que a providência divina manifesta para nós? Nós temos retidão de coração em fazer a vontade de Deus? Ou nós mentimos para nós mesmos, enganamos a nós mesmos e aos outros? Penso que o que fez ela ser um foguete para o céu foi essa retidão. E esse desejo na verdade e na simplicidade, na autenticidade de quem ela era, de fazer a vontade de Deus, sem se esconder. Nós nos escondemos de Deus, nos escondemos de nós mesmos. Vamos rezar sobre isso, tá certo? No final de 16 anos, no final deste ano, o pai é internado no manicômio, né, no hospital psiquiátrico, surtado mesmo, né, assim, crises terríveis, né, de loucura. Com 17 anos, ela recebe a bênção de Leão XIII na sua profissão perpétua, né, se torna, já pensou, com 17 anos, fez a sua profissão perpétua, né? Que coisa linda, né? Que pressa de Deus na vida dessa menina. Eu penso que essa pressa de Deus para que ela fosse santa não foi em vista dela mesma, não. Foi em vista da igreja, foi em vista da humanidade, porque Deus suscita os santos em cada tempo, em cada época, para dizer, olha, eu existo, eu tenho poder, e eu faço na vida de vocês. Então, eu penso que Terezinha do Menino Jesus, ela não foi santa só para a época dela, não. É a santa mais atual que eu conheço. Né? A história, o legado, a espiritualidade dela é sempre atual. Né? Então, Deus assim fincou, né, uma planta no céu para a humanidade inteira. Né? Porque a história dela derrama graças sobre a igreja e sobre todos os homens. Né? Então, a gente vê a pressa de Deus. Deus tem pressa com a gente também. Talvez a gente retarde os planos de Deus pela nossa dureza de coração, pela nossa infidelidade, pela nossa falta de retidão de coração. Então, me lembrei aqui de uma frase de Santo Agostinho que dizia: Senhor, se você me chama a ser casto, me dê a graça da castidade. Se você me chama a ser puro, me dê a graça da pureza de coração. Então vamos pedir isso a Deus na nossa oração pessoal. Senhor, se você me chama a santidade e você me chama,
Me dê a graça da conversão de coração. Vem sobre as minhas imperfeições, infidelidades, fraquezas, limites, pecados. Me socorre como você socorreu essa menina. Eis as minhas maldades, eis as minhas malícias, eu coloco diante de ti. Façamos uma oração verdadeira diante de Deus, colocando quem somos verdadeiramente. Porque Deus, o mais interessado para que nós sejamos santos é Ele. Tá certo? Com 19 anos, ela recebe a última visita do pai no Carmelo. Deve ter sido uma dor muito grande, não é? A última visita do pai já muito doente, assim, ela viu ali uma despedida. Então, ela descreve assim uma grande dor. Olha só, gente, como a vida dessa menina foi, assim, permeada de rompimentos, de dores, como eu já falei. E nem por isso ela se matou, né? Nem por isso ela fez bobagem. Ela tinha as meninices, né? Eu acho que a válvula de escape dela era as meninices, mas que não fazia mal a ninguém. Com 20 anos, Leônia, né, entra para o mosteiro da Visitação de Nossa Senhora. E Teresa começa a escrever poesias e peças teatrais. Ela fez o papel de Joana d'Arc. Ela era assim apaixonada, né? Tinha assim, um grande apreço por Santa Joana d'Arc. E é tão interessante porque você sabe, Teresinha tinha problemas emocionais, transtornos nas emoções, né? Problemas psicológicos. Então, a gente sabe que a maioria das doenças psicóticas, elas vêm pela imaginação. A pessoa não para de pensar. A pessoa vai dormir e a imaginação, a cabeça não desliga. Porque a imaginação, como diz Santa Teresa d'Ávila, é a louca da casa, né? E a maioria dessas doenças, elas vêm por esse excesso de imaginação, né? A imaginação, ela fica como um disco rodando e ele não para de rodar. E aí essas pessoas que têm imaginação privilegiada, elas precisam desembocar esse excesso de imaginação, né, de pensamento, de filosofia que há neles, né, a filosofia é a arte de pensar. E é muito bom fazer, escrever, criar, pintar, fazer telas, esculturas. Então, Teresinha, é impressionante como Deus inspirou a ela escrever, né, escrever poesias e peças teatrais. Porque depois eu fazendo essa leitura, eu percebo a mão de Deus que pegou para ordenar a louca da casa dela, que é a imaginação, que era privilegiada, por isso tantos transtornos nas emoções. É verdade que a história da vida da menina era muito difícil, mas é verdade também que ela era bem frágil desde que nasceu, a nível físico e emocional, não é? Por tudo que aconteceu com a mãe, os medos e tudo, como nós já falamos, não é? Todo o pânico que a mãe dela passou na gestação dela. Então ela já nasceu debilitada a nível físico, mas principalmente emocional. E ela encontrou na poesia e no teatro a forma de desembocar isso. E à medida que ela ia gastando a imaginação com a peça, com o teatro, com criar, né, ela ia entrando num plano de ordem. E aí eu pergunto, como é a sua imaginação? Como é a louca da sua casa? Você domina a sua imaginação ou é a sua imaginação quem lhe domina? Né? Quando as doenças, os transtornos, né, da alma, eles se levantam de uma maneira muito forte, é porque a imaginação é quem está dominando a pessoa. E não pode ser assim. A pessoa é que tem que dominar todas as áreas do seu ser. Então não permita que a sua imaginação lhe domine. Um cavalo, né, a gente precisa colocar rédea na imaginação. Um cavalo ele precisa de uma rédea. Porque a rédea que dá a marcha do cavalo. Se eu quero que ele corra, eu solto a rédea, ele corre. Se eu quero que ele galope, eu puxo uma ou duas vezes para ele galopar. Se eu quero que ele vá correndo mais devagar, eu fico segurando. Se eu soltar, o cavalo desembesta. Então, cuidado. Qual é a rédea que você tem colocado na sua imaginação? Teresinha encontrou nas poesias e escrevendo peças a maneira de ajudar a colocar essa rédea, além da vida de oração. Como está a sua oração pessoal, a sua amizade com Deus? Você tem deixado que Deus venha ser o Senhor da sua vida, como Teresinha deixava, mesmo diante de tanta fragilidade? Você tem procurado sabedorias práticas de ajudar a colocar essa rédea na sua imaginação, excessiva muitas vezes? Você tem uma imaginação ordenada?
Reze sobre isso, faça um momento de adoração e coloque a sua imaginação, reze só sobre a sua imaginação. Senhor, ordena os meus pensamentos, ordena tudo que se levanta que é desordenado. Muitos pecados, gente, eles começam na imaginação, né? Vem no coração e vai para a imaginação faz a loucura dentro da vida da pessoa. Então, peça a Deus para ordenar a sua imaginação, mas também tenha atitudes. Se você traz algum transtorno emocional, veja se você tem tino para tocar violão, para pintar, para fazer tela, para fazer escultura, seja de argila, seja de madeira, para escrever, para fazer poesia, para escrever peças. Se você tem, né, transtornos emocionais, descubra que dom no campo da arte Deus lhe deu, que talvez você ainda não tenha atinado para isso. Você vai ver quanta coisa boa vai acontecer na sua vida. Tá certo? Com 20 anos também, nesse tempo, né, que ela começava a escrever poesias e peças teatrais, ela começou a escrever A Pequena Via, né? O pequeno tratado de santidade. Muito simples. Me fazer pequena, me amparar na misericórdia de Deus e o desejo muito grande de unir a minha vontade à vontade divina. Tá bom? Mas nós vamos ter um capítulo desse curso só falando sobre a infância espiritual em Santa Teresinha do Menino Jesus, onde nós vamos fazer uma abordagem sobre a Pequena Via, tá certo? Esse caminho, esse tratado muito simples que essa menina encontrou de ser santa, né? É muito belo. Com 21 anos, ela começa a ter sinais de crises, né, do que viria a ser a tuberculose. Começa a cuspir sangue, né, a tosse vindo com sangue, a falta de ar, né, o cansaço muito grande no sistema respiratório. Né. Com 21 anos, também nessa época, o pai falece, né, no manicômio, né, louco. Deus santificou. Nós vamos ter uma aula onde um irmão daqui de casa, o Gilvânio Valentim, um consagrado da Comunidade de Vida, ele vai falar sobre os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, a história deles e por que se tornaram santos. Né? É o único casal santo na história da igreja. Por exemplo, Santa Gianna Beretta Molla, uma médica pediatra de Magenta, na Itália, uma cidade perto de Milão, que se tornou santa. Mas o marido não. Né? Houveram outras pessoas casadas que se tornaram santos. Mas os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, eles são santos juntos. Eles são faróis luminosos para a santificação da família. É um casal que foi canonizado juntos, né? São Luís e Santa Zélia. Não foram canonizados separadamente. É o único casal na história da igreja canonizado. Então, para nós, os exemplos de família são a Sagrada Família, Jesus, José, Maria e Jesus, e os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, tá certo? Mas nós vamos ter uma aula só falando sobre os pais dela, que vai ser dado por um irmão da comunidade de vida daqui de casa. Então, com 21 anos também, Celina entra para o Carmelo, mais uma irmã carmelita. Com 21 anos, ela começa a escrever sua história a pedido da sua superiora. A sua autobiografia é o livro que ganhou o título de História de uma Alma. Ela nem queria, ela fez por obediência. Né? Com 21 anos, a superiora escreva. E ela começou a escrever o seu manual autobiográfico. Com 22 anos, na Semana Santa, ela tem uma experiência com a vulnerabilidade do amor de Deus. E é muito lindo isso. Lá no começo, ela tinha tido uma experiência com a paixão de Jesus, né? Todos os santos tiveram essa experiência. Como todos os santos também tiveram essa experiência com a vulnerabilidade do amor de Deus. O que é ser vulnerável? Ser vulnerável, no dicionário, é ser partido, é ser ferido. E ela entendeu, meu Deus, na cruz, como ele estava ferido, como ele estava em uma condição desfavorável, como ele estava sofrido. Eu preciso consolar o Cristo na cruz. Então ela teve uma experiência profunda com esse amor de Deus que o tornou vulnerável para salvar a humanidade inteira, porque ele assumiu a miséria do mundo inteiro e ele se tornou mais ferido por causa do mundo inteiro. Olha só,
Com 22 anos ela tem essa experiência fundamental na vida dela, com a vulnerabilidade do amor de Deus. Eu penso que essa experiência ela foi assim muito importante para a experiência da misericórdia divina que ela já tinha tido a sua vida toda. Porque ela entendia que Deus tinha misericórdia dela, como teve daquele assassino Pranzinho, aquele jovem. Ela dizia, eu sou alvo da misericórdia de Deus a cada dia. Mas colocou esse selo nessa experiência de misericórdia, essa experiência profunda que ela teve aos 22 anos, com a fragilidade, né, de Deus, né, essa vulnerabilidade do amor de Deus, essa fragilidade do amor divino, ao mesmo tempo Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas profundamente frágil. Você entende as experiências que Deus dá aos santos, que dá para nós também? Você já teve essa experiência da grandeza, do poder, da misericórdia, mas também da pequenez. Deus que quis se fazer pequeno para salvar a humanidade inteira. Deus se fez pecado por causa do gênero humano. Então, os santos, e Deus deseja também nos dar essa experiência da vulnerabilidade do seu amor, né? Deus que é tão paciente nesse seu amor para conosco, para com a humanidade inteira. Peçamos a Deus na nossa oração também essa experiência profunda, porque muita coisa vai mudar na nossa vida. Na verdade, nós ainda pecamos porque não nos sentimos amados. Não nos sentimos amados por Deus. Por isso que às vezes a gente ainda não quer agradar tanto o coração de Deus. E por isso que às vezes o temor de Deus não se levanta dentro de nós, porque nós não nos sentimos amados por Ele. Se a gente não se sente amado, por que agradá-lo? Por que deixar que seja gerado em nós o temor? Por que buscar a santidade? Então peçamos a Deus essa experiência com este amor que torna Ele tão vulnerável. É amor das pessoas. O amor das pessoas não é vulnerável, não é fraco, não é frágil. Pois é uma experiência assim, é indescritível, não dá para falar, só experimentando. Peça essa experiência com a vulnerabilidade do amor de Deus na sua vida, na sua história, porque isso vai completar muita coisa dentro de você, tá certo? Com 23 anos, ela tem as crises de hemoptises. Né? O que é hemoptises? É hemorragia na membrana mucosa do pulmão, né? A tuberculose, o pulmão sangrando, o pulmão esfrangalhado, a menina já respirando com muita dificuldade, já tendo muita dificuldade no sistema respiratório devido a essas hemorragias na mucosa do pulmão. Com 24 anos e meio, ela recebe a unção dos enfermos. E a 30 de setembro de 1897, ela falece, ela tem a sua Páscoa, ela parte para a glória. 28 anos após a sua morte, ela é canonizada pelo Papa Pio XI, torna-se santa. Virtudes heróicas. Em 19 de outubro de 1997, João Paulo II a proclama doutora da Igreja. Né? Então, o aspecto histórico nós já concluímos, mas nós ainda vamos falar dos pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos falar sobre a infância espiritual, nós vamos falar sobre alguns importantes detalhes da vida dela, né? E terminar com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Além também de discorrermos sobre a questão dela ser declarada também padroeira das missões, sem nunca ter saído do Carmelo. Né? Teresinha, o Carmelo, vocês sabem, é uma clausura. Né? Então ela entrou no Carmelo e nunca mais saiu. E, no entanto, se tornou padroeira das missões. Mas também nós vamos falar nos próximos blocos, tá certo? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida de Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, e te pedimos sobre nós o teu socorro de amor de Pai, e a intercessão de Nossa Senhora e a intercessão de Teresinha. Ampara-nos, socorre-nos, protege-nos e livra-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me lembre também, eu vou anotar aqui para falar sobre por que Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela era devota, muito devota do Menino Jesus, mas também nós vamos falar sobre isso mais na frente. Shalom, um abraço e até amanhã.